Tem um milagre que aconteceu na minha vida, já adulta, uma situação de violência doméstica que foi muito decisivo para minha entrada numa depressão. Essa foi uma fase de depressão muito difícil que eu vivi. Eu estava deitada por volta das 11h30 da noite e chegou, o meu marido tinha saído desde as 3 da tarde para beber. Chegou meu marido por volta das 11, foi lá na beira da minha cama, puxou minha coberta, estava muito doido, drogado, sei lá, endemoniado, sei lá o que era aquilo. Puxou minha coberta e aí começou a me maltratar por uma situação muito boba. 2 dias atrás, aquele fato ali, eu tinha encontrado um amigo meu, um grande amigo. Ele já é um senhor, ele é homossexual e ele estava passando por dificuldade financeira. E eu dei um dinheiro para ele comprar uma comida e dei na frente do meu marido. O meu marido ficou tranquilo ali, não falou nada, não me confrontou. Mas 2 dias depois, quando ele chegou drogado, ele tirou a minha coberta e ele falou: "Você é puta, você tá dando dinheiro para um homem que nem pode ficar contigo", que nem, enfim, aqueles termos extremamente pornográficos na frente dos meus filhos. E você é puta, e me deu um soco. Eu estava dormindo no quarto dos meus filhos. Ele me deu um soco na frente dos meus filhos. E aquele tumulto quase pisou no meu outro filho. Nós tínhamos uma triliche lá no quarto das crianças. E o pequeno dormia na cama de gaveta. Quase pisou naquele. E aí foi uma situação muito difícil, porque foi a primeira vez que eu fui agredida na frente dos meus filhos, oficialmente. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte é que aquela agressão, ela ficou tão violenta porque eu não tive a sabedoria de me calar. Eu virei pra ele e falei: "É mesmo? Eu sou puta, tô deitada na minha casa com os meus filhos dormindo e sou puta. Você tá desde as 3 da tarde bebendo na rua e eu é que sou a puta, porque dei um dinheiro pra uma pessoa comprar comida. Pra quê?" Piorou tudo. E aí foi inclusive nesse momento que ele me bateu, na frente do meu filho. Na frente de todo mundo, mas a minha filha estava encolhida na cama de medo, acho que não viu o soco, mas o meu filho viu. E o meu filho que viu, o maior, ele falou, ele é muito corajoso, muito homenzinho, sabe, muito intelectual, muito inteligente. E ele olhou e falou: "Tio, não bate na minha mãe, nós somos uma família." Mesmo ele tendo tido toda a humildade na fala, parece que despertou ainda um ódio muito absurdo no meu marido. E ele falou: "Você é um viadinho, você não é meu filho", não sei o que. E começou a falar um monte de coisas muito pejorativas, sabe? E aí foi pro lado do meu filho. E aí eu percebi que eu tinha que ter muita sabedoria para sair daquela situação. Aí, questão de segundos, eu falei: "Jesus, me ajuda, misericórdia." E aí eu entrei na onda do meu marido. Eu falei: "Filho, fica calado, fica aí." E já fechei a porta, botei ele lá para dentro do quarto, tirei já o meu marido de dentro do quarto. "Fica quieto, não fala nada." E puxei a cortina para o meu marido não ver ele, não ver o rosto dele, para não despertar mais ódio, porque estava próximo a uma janela no 3º andar de um prédio. E aquela cena dele indo para cima do meu filho me desesperou, porque eu vi ele jogando meu filho pela janela. Então eu tinha que tirá-lo de dentro daquele quarto. E aí, quando eu consegui tirá-lo e consegui deixar meu filho ali, ele se sentiu apoiado por mim. Tipo, nossa, ela brigou com o filho dela, que falou alguma coisa, interferiu na briga de adulto. Ali eu tive a primeira vitória.
primeira vitória. Que ele sentiu que eu não estava contra ele. E aí, quando a gente estava na sala, continuou a agressão, continuou me agredindo. E eu tentava pedir ajuda, mas não conseguia, porque ele estava muito em cima, ele mordia ele mesmo, ele estava muito transtornado. E numa situação lá, teve um momento daquele, tinha um boneco de Patati e Patatá, do meu filho, que estava ali na sala. Ele era um boneco muito grandão e gorducho. E eu peguei aquele boneco, porque ele estava com uma faca muito grande, apontada o tempo todo em direção do meu peito. E eu pensei, vou pegar esse boneco, porque a hora que ele vier tentar me matar, eu tento me proteger com esse boneco. E fiz isso. Mas Deus tocou no meu coração que aquilo ali não ia me livrar da morte. Então eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Ele está mordendo a língua dele, mordendo ele próprio, com desejo de me matar. E eu não sei o que fazer. Estou trancada numa sala, com 3 crianças dentro da casa, ninguém pode usar o telefone. E ele olhando para saber qual lugar do meu coração que ele enfiava a faca. Eu falei, eu não sei o que fazer. Mas como Deus mandou, eu obedeci. Joguei o boneco fora e falei para ele, falei, olha, você não pode me matar, porque eu sou a mãe do seu filho. Se você me matar, o nosso filho vai ficar sem mãe. Ele precisa de nós, ele é só um bebê. Ele não pode pagar pelos nossos erros. A gente é uma família. E aí comecei a falar algumas coisas e ele começou a ficar confuso. Se confundiu. Ah, mas você vai denunciar? Com certeza você vai chamar a polícia. Olha aí, pra você está toda sangrando, porque essa altura eu estava toda ensanguentada. E eu peguei uma coisa, fui amarrando para estancar o sangue ali na minha perna e falei, não vou chamar a polícia não. Se você não ficar gritando, não ficar falando, a polícia nem vai saber que a gente está brigando e nem vai vir aqui. Falei, então se acalme, se acalme. E ele louco, transtornado, me ficou muito confuso. E nesse meio tempo uma pessoa, que era meu irmão, chamou lá embaixo no prédio. E aí ele, você chamou o seu irmão? Agora que eu vou te matar. Não, agora eu vou matar ele no seu lugar. E desceu as escadas. Quando ele desceu as escadas, eu pensei, ufa, aleluia, meus filhos estão salvos, eu desço junto. Se ele tiver que fazer alguma coisa lá embaixo, ele vai fazer comigo e não vai fazer com os meus filhos. Aí eu desci a escada e quando eu desci a escada, que eu estava na rua com pouca roupa e tudo mais, quando eu desci aquela escada, eu senti que os meus filhos estavam protegidos ali em cima e ele começou a correr na rua atrás do meu irmão e desviou o foco. Depois já viu um carro da polícia e já se entregou e no final das contas eu falei, ele está tendo um surto, chama os bombeiros. E ele foi internado 24 horas. Eu pude conversar com a psiquiatra sobre a situação dele e depois tive que seguir as orientações dela pro pós, logo depois desse momento, né, como eu deveria reagir. E depois dessa situação eu não consegui lidar com esse problema e ficar com ele dentro da minha casa, porque ele não quis sair de dentro da minha casa. Eu conversei com ele com muita tranquilidade, pedi para sair, falei que a partir daquele momento era muito difícil, porque tinha envolvido os meus filhos, e que eu entendia que ele estava doente, mas que não tinha condições de a gente viver mais na mesma casa por causa das crianças. E ele falou que ele não ia sair de dentro da minha casa. E a psiquiatra tinha me orientado que eu não deveria confrontá-lo naquele momento de recuperação. Ela tinha dado muitos remédios para ele parar a vontade de beber, parar a vontade de usar drogas, de depressão, uma série de coisas. E tinha me falado, não confronte ele, não vá contra a vontade dele. Aí o homem disse que não vai sair da minha casa. E aí eu vou dizer o quê? Você vai sair agora com a polícia? E eu fiquei muito confusa, porque ele estava numa situação muito debilitado, arrependido, envergonhado. O meu filho tinha perdoado ele no dia seguinte. 2 dias depois, quando ele chegou do hospital, meu filho foi lá e recebeu ele e falou, ô tio, você tá bem? Você tá bem? Como você tá? Você tá bem? Difícil, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei muito confusa, porque ao mesmo tempo que eu tinha que proteger minha família, eu também tinha ali uma pessoa que estava em uma situação muito debilitada e que precisava da minha ajuda. E eu me lembro que, sem saber o que fazer, eu não fiz nada e caí numa depressão, porque eu não aceitava nem ele na minha casa
convivendo mais no mesmo ambiente que os meus filhos, para mim não era aceitável mais, mas também não tive condições de tirá-lo e jogá-lo na rua de qualquer jeito naquele momento. Então essa foi a primeira vez que eu entrei em depressão, cheguei a comprar um remédio, cheguei a tomar um comprimido de depressão e joguei fora. Falei, Senhor, eu sou sua filha, eu não vou cair numa depressão. Eu não vou entrar nesse remédio, eu vou ser curada dessa depressão. E aí joguei a cartela fora, só tomei um comprimido. E saí daquela depressão. E a partir daquele momento foi uma nova fase difícil, que eu vou relatar em outros vídeos.